Neste vídeo, vamos falar sobre o irmão demônio do caçador de demônios mais poderoso, o pai demônio de Inosuke, um lua superior que é um cara legal por dentro, e todas as outras luas demoníacas da história, incluindo alguns materiais bônus surpreendentes que 99% de vocês não devem saber. Se você curte conteúdo sobre Demon Slayer, deixe seu like para mais. Aproveite e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades e não ficar de fora dos próximos vídeos sobre Kimetsu. Antes de mais nada, vou te contar como todas as luas demoníacas se organizam. Bom, elas se dividem em 6 luas inferiores, que têm um número em um olho, e 6 luas superiores, que têm números nos 2 olhos. Logo depois da lua superior 6, vem a lua inferior 1, e não a lua 7. A mais fraca é a lua inferior 6, e a mais forte é a lua superior 1. Nós vamos começar pela mais fraca e ir até a mais forte. Então o vídeo vai ficando cada vez mais emocionante conforme chegamos ao final. E eu já vou adiantar aqui pra vocês que tem algumas luas que muita gente não viu, tá? Então você não pode perder nenhum detalhe. A lua inferior 6 era Kyogai, demônio do tambor, que fazia parte das 12 luas demoníacas até ser rebaixado por sua fraqueza. Kyogai era um escritor que se dedicava à sua arte, mas foi rejeitado por ser chato demais. Ele ouviu que seus escritos eram um lixo e que ele deveria desistir. Ele não aceitou bem as críticas e matou o crítico cruel com seus poderes demoníacos. Então, ele fracassou como escritor para sempre. As pessoas disseram que ele não prestava e só Tanjiro, ao derrotá-lo, o elogiou. Tanjiro disse que sua arte demoníaca de sangue era incrível e isso deixou Kyogai muito feliz. Ele perguntou a Tanjiro se ele era forte e Tanjiro disse que ele era muito forte. Kyogai se emocionou porque Tanjiro viu seu valor quando todos sempre o desprezaram e o fizeram se sentir inútil. Ele poderia ter tido uma vida diferente se ele tivesse pessoas que reconhecessem seu valor desde o começo, em vez de pessoas que sempre o humilharam e o transformaram em um monstro. A nova lua inferior 6 se chamava Kamanui. Muzan chamou os demônios inferiores porque o lua superior 5 tinha morrido. Entre eles, Kamanui está. Muzan está irritado porque os demônios inferiores são muito fracos e Kamanui é a primeira lua inferior que Muzan mata não por ele falar, mas por ele pensar. Muzan costuma ler os pensamentos dos outros. Muzan está se perguntando por que os luas inferiores são tão fracos se ele deu sangue a eles. Kamanui acaba tendo pensamentos que Muzan não gostou muito, então ele elimina Kamanui antes de voltar para as outras luas inferiores. Infelizmente, Kamanui morre sem mostrar seus poderes especiais pra gente. Ruin era um lua inferior 5, um demônio com aparência de Homem-Aranha. Sua origem era triste, como a de muitos outros demônios. Ele tinha uma saúde frágil desde que nasceu. Ele nunca pôde correr e até caminhar era difícil para ele. Ele se tornou um demônio para ter um corpo mais forte, mas teve que pagar um preço para isso. Ele precisava se alimentar de humanos e fugir do sol. Até aí, tudo bem. Seus pais desejavam que ele fosse saudável, mas ficaram horrorizados quando ele começou a matar pessoas. Certa vez, Rui se emocionou com uma história que escutou sobre pais que morreram para salvar o filho que estava se afogando em um rio. Ele ficou tocado pelo amor e pelo laço que os levou a dar as suas vidas por outra pessoa. Ele queria ter esse laço, mas seus pais tentaram acabar com ele. Então Rui os matou antes mesmo disso e saiu em busca de laços verdadeiros. Ele formou uma falsa família de aranhas e tentou impor laços familiares usando o medo, mas com certeza isso não funcionou.
e ele percebeu mais tarde que o laço que tinha com seus pais era muito real. Seus pais não eram pessoas más. Eles iam matar o demônio Rui e depois também iam se matar. Eles não poderiam ignorar o fato de que Rui matava inocentes e continuaria matando, mas eles estavam dispostos a se redimir com ele, dando suas vidas junto com ele enquanto ele morria. E a mãe de Rui pediu perdão por não ter lhe dado um corpo saudável. Havia um laço real ali, mas Rui achou que havia rompido ao matá-los. No entanto, quando ele estava morrendo, ele viu seus pais de novo. Eles o acolheram com amor e perdoaram tudo o que ele fez. Eles iam acompanhar Rui para onde quer que ele fosse, mesmo que fosse para o inferno. Esse foi um momento muito emocionante da série e mostrou que Rui já tinha os laços familiares mais fortes desde o início. Rui se desculpou e ele assumiu toda a responsabilidade por tudo e chorou no braço de seus pais amorosos, enquanto as chamas do inferno se aproximavam da família unida. Eu tenho que dizer que a forma como a morte de Rui é escrita, desde sua luta com Tanjiro até seu reencontro familiar na vida após a morte, é feita com muita maestria. Mukago era a lua inferior 4, uma demônio com 2 chifres e muito medrosa. Ela era a mais frouxa entre todas as luas demoníacas e eu não sei como ela chegou no posto de lua inferior 4. Muzan invadiu sua mente também e descobriu que Mukago sempre planejou escapar se encontrasse um Hashira. Muzan não tolerou tamanha covardia e ele rapidamente acabou com a vida de Mukago, que chorava e implorava para ele não fazer. E assim como Kamanui, nunca soubemos quais eram os poderes específicos de Mukago. O Akuraba era a lua inferior 3, um demônio com marcas de X na testa e nas bochechas. Ele tenta escapar de Muzan antes que ele possa eliminá-lo, mas Muzan logo o decapita. Não adiantou nada, e todo mundo sabia que nunca ia adiantar. Assim como algumas das outras luas inferiores, nunca descobrimos quais eram seus poderes e nem a sua história. Rokuro era a lua inferior 2. Ele suplicou a Muzan para poupá-la. Ele disse que seria útil para Muzan e pediu ao demônio Rei do Pop para lhe dar mais de seu sangue e ele ficaria mais forte. Mas o Muzan se irritou com a lua inferior, que estava lhe dando ordens, e acabou com ele de uma vez. Assim como as outras que eu acabei de falar, nós não conhecemos os poderes dele. Agora, antes de falar da lua inferior 1, precisamos mencionar Hairu, uma antiga lua inferior 2. Ele apareceu na história paralela de Kyojuro Rengoku. Nessa época, Rengoku ainda não era um Hashira, e ao derrotar Hairu, foi o que finalmente o fez ser promovido à posição de Hashira das Chamas. O pai de Kyojuro, Shinjuro, enfrentou Hairu antes e o humilhou. Então o demônio jurou vingança. Ele passou anos ficando mais forte até se tornar uma das luas demoníacas. Ele confundiu Kyojuro com Shinjuro quando o viu. Sua história humana é que ele era um espadachim e um seguidor de Bushido. Mas um dia, homens com armas o atacaram e insultaram sua esgrima. Ele passou a desprezar o Bushido como algo ultrapassado e é por isso que ele usa armas, principalmente como um demônio. O Lua Inferior 2, Raido, tem a capacidade única e estranha de atirar na própria cabeça para se manter calmo. Ele também usa outras armas como rifles, metralhadoras e bombas relógio na batalha. Sua arte demoníaca de sangue permite que ele crie e manipule sombras de formas únicas. Ele pode guardar coisas como armas nas sombras e depois tirá-las quando quiser. Também o vemos usar lobos das sombras para atacar Mitsuri e eles são capazes de absorver as armas usadas contra eles. Seu golpe final se chama Werewolf of Horror. Permite que ele se transforme em um lobo das sombras gigante. Dessa forma, ele empunha uma espada contra Rengoku, mas Kyojuro vence, obviamente. Hairu não pode evitar de dizer que admira a esgrima de Rengoku antes de desaparecer. Veja só, até os inimigos demoníacos
amam Rengoku. Enmu, o Lua Inferior 1. Um sádico que talvez tenha usado a psicologia reversa em Muzan sem intenção. Conseguiu impressioná-lo. Diferente dos outros que suplicavam por suas vidas, Enmu, que se alegrava com a chance de ser morto por Muzan pessoalmente, sem medo da morte, o demônio realista e triste agradeceu a Muzan por poupá-lo por último e deixá-lo escutar os gritos das outras luas inferiores. Muzan se interessou pela atitude incomum de Enmu e, ao invés de matá-lo, Muzan lhe deu muito do seu sangue para fortalecê-lo. Seus poderes especiais lhe permitem invadir os sonhos de alguém e ele pode destruir suas mentes ao atacar seu núcleo espiritual dentro do sonho. Ele tem o poder de invadir os sonhos alheios, mas prefere mandar outros para eliminar seus adversários espirituais. Seu sangue, que ele espalha pelos trilhos do trem, faz as pessoas caírem no sono ao tocar nelas. Ele também pode se fundir com objetos grandes e sem vida, como um trem, e assim devorar e absorver todos os passageiros. Ele pode destacar partes do corpo, como cabeça ou mãos, e elas continuam funcionando e até conversando. Suas mãos falantes podem hipnotizar as pessoas para dormirem, e esse cara é demais. Mas Tanjiro corta sua coluna com a dança do Deus do Fogo e acaba com as ambições de Enmu. Agora, antes de passar para as luas superiores, preciso mencionar mais uma antiga lua inferior, Ubume. Quando ela era humana, ela se chamava Iae. Antes que ela fosse transformada em um demônio pelo próprio Muzan, ela era uma esposa e mãe que se preocupava profundamente com seus entes queridos. No entanto, depois de se tornar um demônio, ela se tornou pervertida, cruel e impiedosa. Ela é a principal antagonista da light novel Sinais do Vento. Ubume é a lua demoníaca que Sanemi venceu para se tornar um Hashira. No entanto, Sanemi perdeu seu amigo Masatika naquela batalha, mostrando quão forte Ubume era. Sua arte demoníaca era capaz de lançar ilusões poderosas que poderiam enganar qualquer um. Não tem muita coisa sobre ela, não achei foto, não achei muita história dela, só coisas assim bem básicas, mas ela já foi uma lua demoníaca e Sanemi só se tornou um Hashira porque derrotou ela. Então ela era realmente muito poderosa. Sem querer desmerecer as luas inferiores, mas chegou o momento de passar para as luas superiores e mais fortes e muito mais famosas. Daki e Gyutaro eram irmãos que ocupavam o posto de lua superior 6. Então vamos falar sobre sua história triste. Daki se chamava Ume, que era o nome da doença que tirou a vida de sua mãe. Eles nasceram na miséria e viviam no distrito da Luz Vermelha, onde eram desprezados. Gyutaro veio ao mundo primeiro e sua mãe tentou matá-lo várias vezes porque ele era um estorvo. Ele tinha um corpo frágil, mas lutou para se manter vivo e conseguiu. Ele era alvo de zombarias por causa de sua voz e aparência horríveis. Mas, se as palavras não feriam, as pedras que atiravam nele, sim. Ele era feio, imundo, cheio de sujeira e exalava um mau cheiro por causa das pulgas. Em um lugar que valorizavam a beleza acima de tudo, ele era visto como um monstro e tinha que se alimentar de ratos e insetos quando ele sentia fome. Vamos esquecer daqui, porque esse é o verdadeiro fundo do poço e Gyutaro é quem começou nele. Mas quando Ume nasceu, algo mudou. Ela era seu motivo de orgulho e felicidade, e em contraste com ele, ela era extremamente bonita. Ele descobriu que era bom em combate e treinou para usar uma foice com eficiência. Ele se tornou um cobrador. As pessoas o temiam e ficavam enjoadas por causa de sua aparência repulsiva. Ele aprendeu a valorizar sua aparência grotesca e agora ele se sentia bem. Sua irmã Bela o livrou do complexo de inferioridade. Ele sonhava em se unir a ela e construir um futuro melhor para ambos.
Mas esse sonho foi interrompido quando Ome fez 13 anos e furou o olho de um samurai com seu prendedor de cabelo. Ela foi amordaçada e queimada viva enquanto Gyutaro não estava. Quando ele voltou, sua irmãzinha estava totalmente queimada. Gyutaro sofreu muito. Enquanto ele chorava, ele foi surpreendido pelo samurai e ele matou esse samurai. O samurai tinha um kimono elegante, pele lisa, comida farta e um futon confortável, provavelmente. E esse sujeito privilegiado tirou a única coisa que Gyutaro tinha de bom, sua irmã, e depois tentou tirar sua vida também. Ele batalhou a vida toda e se esforçou ao máximo para dar uma vida melhor para sua irmã, e então, no piscar de olhos, alguém que tinha tudo a incinerou como se fosse um lixo. Depois de 2 dias carregando sua irmã e fugindo da família do samurai que ele matou, Gyutaro caiu exausto na neve. Foi então que o Lua Superior 2 apareceu e lhes ofereceu seu sangue, transformando-os em um demônio, inclusive sua irmã, que estava à beira da morte. Gyutaro nunca se arrependeu de sua escolha de se tornar um demônio, porque isso significava salvar sua irmãzinha. Mas no fim, Gyutaro se sente culpado não por ele, mas por Ome. Ele acha que ela teria tido uma vida melhor se ele não tivesse a criado. Ele sente que a arrastou para o inferno. Ele pede à irmã que não o siga porque quer que ela se livre de sua influência maligna. Mas Ome só consegue pedir perdão por tudo e corre para abraçá-lo. Ela diz que não vai desistir e que eles vão ficar juntos para sempre. Gyutaro se emociona e então eles seguem em frente enquanto as chamas os envolvem. Este é um dos momentos muito comoventes do mangá e do anime e você pode se compadecer desses dois. Apesar de todas as atrocidades que eles cometeram no meio de tanta dor e sofrimento, eles tinham um ao outro. Agora o Lua Superior 6 é Kaigaku. Kaigaku era um órfão que tinha que furtar para viver e ele se alimentava de sobras e bebia água suja para sobreviver. Quando criança, ele era um dos órfãos de Gyomei Himejima que ele cuidava em seu templo. Ele também era o órfão egoísta que trouxe um demônio ao templo para devorar as outras crianças em troca de sua vida. Depois, ele foi acolhido por Kuyajima, um ex-pilar do trovão, e aprendeu o sopro do trovão junto com Zenitsu. Enquanto Zenitsu só dominava a primeira forma, Kaigaku dominava todas as outras formas exceto a primeira, mesmo sendo a mais simples e a básica de todas as outras formas. Como Kaigaku não conseguia usar a primeira forma, ele era zombado por ser muito arrogante, apesar de não saber usar a técnica mais elementar. Mesmo sem saber usar a primeira forma, ele achava que pode ser mais forte que Zenitsu e ele seria o sucessor. Mas ficou muito furioso quando Jigoro disse que os dois seriam seus sucessores. Um tempo depois da morte de Daki Gyutaro, ele se deparou com o Lua Superior 1 e entrou em pânico. Ele implorou por sua vida, e Kokushibo deu a ele seu sangue e o transformou em um demônio. A Lua Superior 5 era Gyoko, o artista com 2 bocas no lugar dos olhos e um olho no lugar da boca. Ele faz obras de artes terríveis com os corpos de suas vítimas humanas. Muichiro, o Hashira da Névoa, é quem o enfrenta, e você tá vendo isso agora no anime. Muichiro despertou a marca de caçador de demônios em seu rosto e com seus poderes aumentados consegue vencer Gyoko cortando a cabeça com um golpe veloz. Ele tem vários potes e pode se teletransportar entre eles até que os potes sejam destruídos. Ele tem outra forma na qual pode entrar quando precisa de mais força. Nessa forma, ele está coberto de escamas que são mais duras do que diamante. Para usar suas próprias palavras, ele se chama de existência sem limites nessa forma. Por isso, é ainda mais divertido quando um garoto de 14 anos encerra sua longa carreira. A história dele também é bem triste, como de todos os demônios, mas resumindo para vocês, ele mora numa vila de pescadores, os pais dele morrem afogados. Quando trazem os pais dele já estão em estado de decomposição.
Só que ele não fica triste, nem nada. Ele acha aqueles cadáveres lindos, perfeitos. E ele sempre teve uma fascinação muito grande por cadáveres de peixes. Aí a gente já pode ver o porquê, né, dessas habilidades relacionadas a peixe, tudo relacionado ao mar. Ele morreu por quê? Ele matou um garotinho que foi zombar dele e colocou ele dentro de um vaso. Outro motivo para ele usar vaso. E aí os pais desse garotinho descobriram e esfaquearam ele. E ele ficou lá para morrer. Então o Muzan viu ele ficou quase um dia inteiro tentando sobreviver. Muzan viu aquilo maravilhoso e transformou ele num demônio. A lua superior 4 era Han Tengu. Vemos um pouco do seu passado com o humano e ele era uma pessoa mentalmente perturbada que roubava e matava pessoas e depois culpava suas mãos descontroladas. Assim, ele sempre se sentia como uma vítima. Ele via as pessoas que tentavam levá-lo à justiça como atacantes. Tanjiro é quem consegue derrotá-lo e esse demônio tem habilidades furtivas impressionantes. Ele pode se infiltrar na Vila dos Ferreiros e também pode se aproximar de Muichiro e Tanjiro sem eles perceberem. Seu corpo pequeno também o torna difícil de perceber e acertar. Ele pode separar suas emoções e elas se manifestam em diferentes formas que lutarão por ele. Ele cria um clone da raiva que luta com o raio, um clone da alegria que luta com o vento, um clone da tristeza que luta com uma lança, um clone do prazer que luta com o som, um clone do medo com altas habilidades defensivas que contém um pouco de Rengatu e um grande clone do rancor, uma última barreira que esconde o demônio original em seu coração. O clone da raiva também pode absorver outros clones de emoções para criar um clone do ódio mais poderoso que parece ser capaz de usar todos os poderes em um. Ele também pode invocar poderosas cabeças de dragão de madeira. A Lua Superior 4 foi herdada por Nakame, um músico ciclope sem emoção. Como Mitsuri observa, Nakame pode mover sua fortaleza interdimensional como se fossem seus próprios braços e pernas. Nos dizem que seus poderes não são muito letais, mas eles a tornam muito difícil de vencer. Ela é como uma versão aprimorada do antigo demônio da lua inferior, Kyogai. Enquanto Kyogai controlava sua casa, Nakame controla o que parece ser uma fortaleza interdimensional sem fim. Ela pode trazer qualquer pessoa que queira para a fortaleza e é capaz de criar portas de teletransporte para onde quiser. Assim, ela pode teletransportar seu oponente para outro lugar se eles tentarem atacá-la. Ela pode criar vários olhos separados de seu corpo e usá-los para espionar pessoas à distância. Essa habilidade permitiu que ela localizasse muitos esconderijos de demônios em todo o Japão e até permitiu que ela localizasse a mansão bem protegida de Kagaya, que deveria ser um dos segredos mais bem guardados de toda a série. A Lua Superior 3 é a casa, que na verdade foi uma das minhas histórias dos personagens mais preferidos da série. Eu certamente não pensei que me sentiria assim depois que ele matou Hashira das Chamas, mas o mangaka conseguiu escrever uma magia de primeira classe e me fez simpatizar com a casa, mesmo que eu não quisesse. Você pode ver o vídeo que eu fiz sobre a história dele depois e tirar suas próprias conclusões. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembre-se, ele tinha 18 anos quando se tornou um demônio, então era praticamente um garoto. Mas vamos ver um pouco da sua vida até se tornar um demônio. Ele nasceu com presas, então foi chamado de criança demoníaca por toda a sua vida. Quando ele estava crescendo, a casa teve um pai doente que precisava de remédios caros. Então, desde muito jovem, a casa foi obrigada a roubar para poder comprar esses remédios. As tatuagens em seu corpo de demônio parecem ser inspiradas por tatuagens reais que ele recebeu quando criança. Ele foi marcado como um criminoso para todos verem desde muito jovem. Ele sentiu que tinha que ficar mais forte para poder roubar mais carteiras, espancar pessoas que vinham se vingar e escapar do magistrado. Depois de receber 3 tatuagens de ladrão de carteira, ele foi avisado que seus pulsos seriam cortados na próxima vez. Mas a casa, com apenas 11 anos, depois de receber 100 golpes,
disse a eles para eles irem em frente e cortar seus pulsos porque ele ainda teria os pés para roubar as carteiras. Depois que seu pai se matou, ele foi se vingar de todos e então encontrou um mestre. E depois de perder tudo, ele encontrou motivo para viver de novo, pois esse seu mestre lhe deu um lar e a mão de sua filha em casamento. Ele havia prometido que ia proteger sua noiva por toda a vida e sentiu que quebrou essa promessa depois que ela morreu. A casa atacou o dojo rival e matou 67 pessoas com suas próprias mãos. Com o tempo, ninguém conseguia acreditar que tal coisa realmente aconteceu e os eventos registrados daquela noite foram considerados uma história totalmente fictícia e depois de 30 anos foram apagados. Muzan apareceu quando a casa não queria mais viver e a casa foi transformada em um demônio e perdeu todas as suas memórias. Mas ele continuou buscando a força que ele queria quando era um humano, mesmo que ele não tivesse mais nada para proteger. E ainda como um demônio, ele nunca matou mulheres. E eventualmente ele recupera suas emoções e, como diz Koyuki, volta a seu eu original. Embora como um demônio ele pudesse ter continuado lutando contra Tanjiro, ele decidiu parar e ir para a vida após a morte, graciosamente. Agora vamos falar um pouco das habilidades dele. Ele é incrivelmente forte. Ele derrotou Rengoku e provavelmente teria derrotado Tanjiro e Gyuto Mioka se ele não tivesse escolhido uma morte graciosa. Estamos falando de poder insano em forma demoníaca. A força já é impressionante e as habilidades de luta de Akaza aumentam drasticamente, sem falar em seu poder regenerativo. Sua técnica de sangue permite que ele crie ataques semelhantes a ondas de choque. Também permite que ele detecte sede de sangue ou espírito de luta em seus inimigos. Sua técnica final é chamada Esplendor Caótico Azul Prateado. Inúmeras ondas de choque e velocidade incrível. Apesar de Gyu ter tentado neutralizá-lo com calma total, ele falhou e foi atingido por 100 golpes, quase todos de uma vez. E aqui está um fato bônus para vocês, fãs. Observe como os padrões de flocos de neve aparecem abaixo de Akaza enquanto ele usa sua técnica. Bem, não é aleatório. O nome de Koyuki contém o significado de neve e ela costumava usar enfeites de cabelo de floco de neve. Quão romântico é isso? Mesmo depois de perder suas memórias e se tornar um demônio, seu amor por Koyuki ainda se manifestou. A Lua Superior 2 era Doma, o excêntrico líder do culto demoníaco. Ele nasceu com os olhos da cor de arco-íris e foi preparado para ser o líder religioso do culto do paraíso eterno. Seu pai continuou fazendo amor com suas seguidoras do culto feminino e, como resultado, a mãe de Doma esfaqueou até a morte. Ela enlouqueceu e tirou a própria vida com veneno. Doma não se importou com a morte de seus pais. Ele se preocupou com a bagunça que sua mãe fez no quarto. Nem por um momento ele se sentiu triste ou solitário. As emoções humanas não eram nada para ele, mesmo depois de se transformar em demônio aos 20 anos. Foi nessa idade que Muzan o transformou em um demônio. Doma estava muito ocupado como líder de um culto demoníaco. Ele não estava dormindo com seus seguidores do culto, até onde sabemos, mas os estavam comendo. Em algum momento, ele transformou Daki e Gyutaro em demônios, como eu falei lá no início, e ele também se cruzou com Inosuke. A mãe de Inosuke fugiu para o culto do paraíso eterno para tirar ela e seu filho bebê de uma casa totalmente abusiva. Então você poderia dizer que Doma se tornou uma espécie de padrasto demoníaco para Inosuke. Doma realmente pretendia deixar a mãe de Inosuke viver sua vida. Ele não ia comê-la, pois ela era linda e tinha uma ótima voz para cantar. No entanto, ela descobriu que Doma estava comendo outros seguidores e ela fugiu e deixou o seu bebê Inosuke cair de um penhasco antes que Doma pegasse e a matasse. Ele presumiu que o bebê estava praticamente morto, mas, como sabemos, Inosuke é um cara durão e conseguiu sobreviver ao estilo Mogli. Então, houve a vez em que ele matou Kanae Kocho, a Hashira da Flor. Isso marcou o fim dele de certa forma. A irmã mais nova de Kanae, Shinobu Kocho, a Hashira do Inseto, decidiu se vingar e o fez da maneira mais épica.
Ela enche seu corpo com veneno personalizado por um longo período de tempo e permite que Doma a comesse. Esse veneno o enfraqueceu o suficiente para que a irmã adotiva de Kanae, Kanao Tsuyuri, pudesse acabar com ele com a ajuda de Inosuke. Esse é um dos melhores arcos de vingança que já vi no mangá e faz dessa luta uma das minhas favoritas. Os poderes demoníacos de Doma permitem que ele crie gelo e geada usando sua própria carne e sangue. Ele usa 2 leques para ajudar a canalizar seus poderes de gelo. Ele pode criar clones de gelo de si mesmo para lutar por ele e cria uma estátua gigante de Bodhisattva de gelo, e essa estátua pode atacar os inimigos e produzir ar frio mortal que pode congelar seus oponentes. No entanto, ele demorou muito para usar esse ataque e, como já estava muito enfraquecido pelo veneno, Doma e sua estátua de gelo gigante foram derrotados. A lua superior mais forte e final. A lua superior 1 era Kokushibo, o samurai de 6 olhos. A lua demoníaca mais forte costumava ser um caçador de demônios chamado Michikatsu Tsugikuni. Ele também era irmão de Yorichi Tsugikuni, o caçador de demônios mais fortes da história que quase venceu o Muzan no passado. Kokushibo tinha um filho que manteria sua linhagem por séculos. Na verdade, o Hashira Muichiro Tokito é um descendente de Michikatsu. Ele recebeu a marca de caçador de demônios, que aumenta drasticamente o poder de alguém em algum momento. Mas, como ele explica, os marcados morreram antes de atingirem a idade de 25 anos. Aqueles que mostram a marca depois dos 25 morreram rapidamente. Transformar-se em um demônio era uma forma de Kokushibo evitar a morte enquanto aumentava ainda mais seu poder. Ele também sempre teve ciúmes de seu irmão, Yorichi, e queria se tornar o mais forte. Ele pensou que se tornar um demônio o ajudaria a fazer isso, mas ele sacrificou tudo por nada, já que o velho Yorichi ainda era significativamente mais forte. O velho Yorichi quase matou Kokushibo. Kokushibo passou a servir como a imbatível Lua Superior 1 por séculos. A Lua Superior 1 Kokushibo usa a respiração da lua aprimorada por demônios. Como sabemos que a respiração do sol de Yorichi é o estilo de respiração mais forte, faz sentido que a respiração da lua de seu irmão seja a segunda mais forte logo de cara. No entanto, como no caso de Kaigaku, ele se torna ainda mais mortal quando você adiciona arte demoníaca de sangue nela. Cada corte que Kokushibo faz com sua espada é cercado por lâminas semelhantes à lua crescente que mudam de tamanho e comprimento. Isso adiciona poder, alcance e imprevisibilidade a seus ataques já perigosos. Sua espada é feita de sua própria carne e tem vários olhos nela, o que aumenta seu campo de visão. Por ser feita de sua própria carne, pode se regenerar quando quebrada, ou até mesmo mudar de forma e ficar mais longa. Vemos que ele pode invocar essas lâminas por todo o corpo e lançar lâminas crescentes em todas as direções quando quiser. E essas lâminas cortam facilmente a carne do inimigo. Kokushibo até regenera sua cabeça depois de cortada, como o Muzan pode fazer. No entanto, depois de ver o monstro que se tornou refletido na espada de Kanao, ele começa a se desentregar novamente. Não estou desconsiderando todo o dano que os caçadores de demônios infligiram a ele, mas acho que o passado de Kokushibo finalmente o alcançou também. Isso foi um fator que contribuiu para ele não evoluir para um demônio como o Muzan, que é imune à decapitação. Ele queria ser o samurai mais forte, mas então percebeu que estava longe de ser um samurai honrado. Ele até refletiu sobre a feiura de não admitir a derrota, mesmo depois que eles cortaram sua cabeça. Ele começou a perceber que não era isso que ele queria e, como vimos com a casa, a psique humana impedia a regeneração dos demônios, mas isso é apenas a ponta do iceberg. Se você quiser ver o quão fundo o iceberg dos caçadores de demônios realmente é, deixe nos comentários que posso trazer um vídeo sobre todos os segredos mais sombrios que habitam bem abaixo da superfície. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!